Oi, turma! No vídeo de hoje eu vou explicar para vocês o conteúdo da segunda semana de aula do mês de julho. O assunto é sobre resolução de equações completas do segundo grau. Se vocês forem pesquisar, olhar em livros, a gente tem vários métodos diferentes para poder encontrar a solução de uma equação completa do segundo grau. Nós temos o método de completar quadrados, nós temos o método da soma e produto de raízes, mas o jeito mais comum, a alternativa mais comum e que é mais utilizada é a fórmula resolutiva, mais conhecida principalmente aqui no Brasil como fórmula de Bhaskara. Então vamos ao material que eu vou explicar um pouco mais para vocês. Então a fórmula de Bhaskara ela nos permite achar as raízes, ou seja, o valor de x1 e x2 de qualquer equação do segundo grau, seja ela completa ou incompleta. Tá? Então, qualquer tipo de equação do segundo grau a gente consegue resolver usando essa fórmula. Tá? A fórmula da equação do segundo grau é essa que eu estou mostrando aqui para vocês. Tá? Então, x igual a menos b, mais ou menos a raiz quadrada de b ao quadrado, menos 4ac dividido por 2a. Tá? Quando nós tivermos uma aula presencial, eu posso explicar um pouquinho melhor para vocês de onde que surge essa fórmula, posso demonstrá-la certinho para vocês, tá? Mas agora sim a gente vai focar mais realmente na parte da aplicação dessa fórmula. Então, o que vocês devem perceber? Aqui a gente tem várias letras, né? Então aqui, ó, o x é a nossa incógnita, né, que são os valores, né, que a gente vai calcular de x1 e x2. Né, lembrando que a equação do segundo grau a gente pode ter até dois valores possíveis como resultado, como solução da equação. Né? E aqui, até para ajudar vocês um pouco, eu fiz em cores diferentes. Tá? Aqui a gente tem A, B, C, o que seriam essas letras? Lá na nossa primeira aula de equação do segundo grau, eu expliquei para vocês, né, que a gente tinha os x, que é a incógnita, e o A, B e o C, que são os coeficientes. Aí até a gente fez alguns exercícios onde vocês tinham que identificar qual era o valor do A, né? Lembrando que o A sempre é o termo que multiplica, é sempre o coeficiente que multiplica o x ao quadrado, o B é o coeficiente do termo x, e o C seria o termo independente, né? Que no caso a gente não tem x nesse termo, ele é constituído somente de número. Tá? Então, assim, propositalmente a gente trabalhou, fez bastante exercício, a gente trabalhou esse conceito, né, de identificar A, B e C, já pensando na aplicação da Bhaskara. Tá? Então, assim como outras fórmulas, né, se a gente quer calcular, no caso aqui, para calcular os valores do x, a gente precisa ter conhecimento do valor do B, do A e do C. E a gente consegue saber esses valores a partir da própria equação do segundo grau. Então, esta é a fórmula de Bhaskara, apresentando para vocês. Coloquei em cores para a gente conseguir identificar melhor. Então, o A marquei aqui, circulei em vermelho, o B em amarelo e o C em verde. Tá? A expressão b ao quadrado menos 4ac, que expressão é essa? Se vocês forem olhar o que está aqui dentro da raiz, tá? É chamado de discriminante da fórmula e é indicado pela letra grega delta. Então, esse triângulozinho aqui, ó, é uma letra do alfabeto grego e é o delta. Então, assim, ao invés de a gente ficar escrevendo tudo isso aqui dentro da fórmula, a gente pode simplesmente representar essa expressão pela letra delta. Então, como que acaba ficando a fórmula de Bhaskara? Ela fica, ao invés de ser tudo isso aqui, ó, a gente consegue reduzir a isto, né? Então, x igual a menos b, mais ou menos a raiz quadrada. Ao invés de escrever toda essa fórmula aqui, a gente representa só pelo delta dividido por 2a. Tá? Olhando assim à primeira vista parece ser uma fórmula difícil, mas assim, como a gente vai aplicá-la bastante, não somente agora no nono ano, durante o ensino médio, assim, resolução de equações do segundo grau a gente usa bastante, a gente precisa aplicar, a gente aplica em muitas situações diferentes, não só na matemática, como na física, né? Então, assim, é uma coisa que é bem importante vocês estudar, ter um bom entendimento, e como vocês vão exercitar bastante, vocês vão acabar decorando essa fórmula. Tá? Quando ver, vocês vão estar sabendo de cor e salteado. Então, vamos ver a parte que realmente nos interessa, que é a parte da aplicação dessa fórmula. Então, eu preparei aqui alguns exemplos. Esses exemplos vocês têm no material impresso, não precisam copiar. Tá? Então, aqui nos exemplos, a gente vai resolver as equações usando essa fórmula. Tá? Então, no exemplo 1, a gente tem aqui essa equação, 3x ao quadrado menos 7x mais 2 igual a 0. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer
é identificar os nossos coeficientes. Tá? Então, olhando aqui para a nossa equação, na frente do x ao quadrado eu tenho o número 3, então o nosso a é 3. Na frente do x eu tenho o menos 7, então o b é igual a menos 7. Nesses casos, pessoal, sempre tem que cuidar o sinal do coeficiente, né? É o número e o sinal que acompanha ele que vai definir o meu a, b e c. Tá? E esse 2 aqui, ó, não tem nenhum x junto, ele é um termo independente, só tem o 2, então ele é o nosso c. Tá? Então, primeiro passo, identificar valor do a, valor do b e valor do c. Segundo passo, então, a gente vai usar a fórmula do delta. Tá? Vocês poderiam usar e substituir os valores de a, b e c nessa fórmula aqui, né? Mas principalmente agora, assim, que vocês estão começando a aplicar essa fórmula, eu acho mais interessante a gente calcular o valor do delta separado e depois substituir na fórmula principal. Tá? Pode usar direto essa fórmula aqui? Pode, só que o cálculo vai ficar mais extenso. Tá? Talvez assim com o tempo, quando vocês já estiverem acostumados a aplicar a fórmula, vocês possam usar essa aqui de cima. Tá? Mas por enquanto eu acho interessante a gente fazer por partes. Então, voltando aqui para o nosso exemplo, continuando. Então, identificamos A, B e C. Agora, então, a gente vai usar a fórmula do delta. Até eu coloquei ela aqui, ó. Delta, lembrando, é igual a B ao quadrado, menos 4 vezes A vezes C. Então, o delta vai ser igual. Aqui a gente tem B ao quadrado. Quem que é o nosso B mesmo? É o menos 7. Tá? Então, a gente substitui esse B pelo número menos 7. Só que aqui tem um lembrete importante. Sempre que a gente faz uma substituição de uma letra pelo seu respectivo valor, né, o que a gente tem que cuidar? Se o número é negativo, a gente obrigatoriamente tem que colocar entre parênteses. Tá? Porque quando a gente for fazer o cálculo de b ao quadrado, eu vou elevar ao quadrado o menos 7, não somente o 7. Né? Então, é um cuidado que a gente tem que ter. Então, pelo fato de ser um número negativo, é obrigatório o uso do parênteses. Então, menos 7 ao quadrado. Menos 4 é da própria fórmula, vezes o A, a gente viu que é 3, vezes o C, 2. Então, montamos aqui, fizemos a substituição dos termos da fórmula pelos respectivos valores. Então, agora, resolvendo o cálculo, menos 7 ao quadrado é 49. Essa multiplicação aqui, ó, a gente tem que cuidar sempre a parte do sinal e a parte do valor, né? Eu acho, sim, interessante sempre fazer isso separado. Tá? Então, aqui a gente tem menos 4, então menos, esse menos aqui vezes o mais o 3, então menos vezes mais menos, menos vezes mais menos. Tá? Então, vai ficar menos aqui, 4 vezes 3, 12, vezes 2, 24. 49 menos 24, então o valor do nosso discriminante, né, delta, vai ser igual a 25. Agora, então, a gente substitui aqui na fórmula de Bhaskara, né, aquela forma mais reduzida, né, que ao invés de escrever toda a expressão aqui dentro da raiz, a gente representa pelo delta. Então, como que vai ficar? Então, aqui a gente tem x igual menos b. Pessoal, esse é um ponto que vocês têm que cuidar bastante, tá? Se eu for falar assim, fazer uma estatística de onde os alunos mais erram, com certeza essa é a parte da resolução da aplicação de fórmula de Bhaskara que o aluno mais erra, tá? Aqui a gente tem menos b, tá? Se a gente for olhar, o nosso b é menos 7. Então, o que a gente vai fazer aqui? Para não esquecer de trocar o sinal, a gente vai escrever aqui, ó, o menos da fórmula, o menos b, então esse menos vem para cá. No lugar do b, eu substituo o menos 7. A gente coloca ele entre parênteses para realmente não esquecer de fazer a troca do sinal. Tá? Que menos b é o oposto de b, então tem que fazer essa troca. Então, menos o menos 7, mais ou menos a raiz quadrada, conforme está aqui na fórmula. Chegamos aqui no delta, ou seja, o nosso discriminante, a gente calculou aqui em cima, é 25. Tá? Aí, dividido por 2A. 2 vezes, quem que é o nosso A mesmo? É 3. Tá? Resolvendo, então, esse cálculo. Ó, menos 7 vai ficar 7 positivo, fazemos a troca do sinal. A raiz quadrada de 25 é 5. Tá? Lembrando que a raiz quadrada de 25 pode ser 5 ou menos 5. Isso a gente já viu lá nas equações incompletas. Né? Porque todo número elevado ao quadrado
No caso ali, ó, 5 ao quadrado é 25, menos 5 ao quadrado é 25. Então, por isso que a gente tem que considerar os dois valores. Tá? Então, 7 mais ou menos 5, e embaixo ali 2 vezes 3, 6. Tá? Bom, aí a partir desse cálculo, o que, que acontece? A gente tem a opção de somar o 5 com o 7 ou de fazer 7 menos 5. Então, o nosso cálculo acaba tendo uma bifurcação, né? Então, a gente vai, aqui na parte de cima, então, a gente vai somar os 5. Então, a gente vai fazer 7 mais 5, o resultado divide por 6. Então, 7 mais 5, 12, dividido por 6, 2. Então, o nosso primeiro valor de x é 2. Tá? E na outra opção que a gente tem é de subtrair os 5. Então, 7 menos 5, 2 sextos. Como 2 e 6 são números pares, a gente pode fazer a simplificação da fração, fica 1 terço. Tá? Outra coisa que eu coloquei aqui, a gente sempre falou em x1 e x2. Tá? Aqui a gente está usando esse outro símbolo aqui, ele é chamado de linha. Então é x, aí a gente, no caso aqui a gente vê que tem uma vírgulazinha e aqui a gente tem duas. Tá? Então ao invés de escrever x1 e x2, a gente pode fazer a representação dessas duas raízes usando um apóstrofo aqui ou 2. Tá? Então, x', x duas linhas. A gente costuma ler dessa forma. Então, pode ser x', x duas linhas, x1 ou x2. Tá? Então, a solução da nossa equação será 2 e 1 terço. Tá? Então, os dois valores servem como resposta dessa nossa equação. Tá? Uma outra dúvida que os alunos têm, é obrigatório escrever S igual a 2, no caso, escrever os resultados dentro de chaves. Isso tudo depende do contexto do exercício que vocês estiverem fazendo, tá? Então, assim, vamos supor que você tem um exercício lá, resolva as equações, escreva o conjunto de solução. Então, tem que escrever. Se estiver escrito resolva as equações, então não é obrigatório. Tá? Então, é bem uma questão assim, de interpretação, de vocês lerem bem o que está solicitando o exercício. Tá? Geralmente, eu peço para escrever o conjunto de solução. Tá? Então, tem que fazer toda a parte do cálculo e escrever a resposta final. Vamos ao próximo exemplo. Então, a gente tem aqui o exemplo 2, então a equação x ao quadrado menos 6x mais 9 igual a 0. Tá? Então, aqui a gente está identificando então, os coeficientes. Aqui na frente do x ao quadrado não tem escrito nenhum número, mas quando não tem nada escrito, a gente deduz que é 1. Tá? Porque quando a gente tem 1x, a gente escreve somente x. Tá? Então, nesse caso aqui, o A é 1, o B é menos 6 e o C é 9. Então, da mesma forma que no exemplo anterior, a gente vai substituir. Então, aqui, ó, a fórmula do delta é B ao quadrado menos 4AC. Então, o B a gente substitui pelo menos 6. Ó, então, de novo, lembrando, quando o número é negativo, obrigatoriamente, a gente tem que usar parênteses. Menos 4 vezes o A e o C, então, a gente substitui por 1 e por 9. Então, aqui, ó, menos 6 ao quadrado é 36, e esse cálculo aqui também vai dar 36. 36 menos 36 é 0. Tá? Usando a fórmula de Bhaskara aqui embaixo, então, novamente, a gente tem um B negativo, né? E a fórmula aqui é menos B, então, menos o menos 6, né? Mais ou menos a raiz quadrada de 0. Tá? Dividido por 2A, então, que é 2 vezes o 1. Então, aqui, ó, o oposto de menos 6 é 6, a raiz quadrada de 0 é 0, dividido pelo 2. Então, aqui, de novo, o nosso cálculo ele vai ter uma bifurcação, né? Vai se dividir, a gente vai ter duas opções, somar o 0 ou diminuir o 0. Só que o que, que acontece? O 0, na adição e na subtração, ele é o elemento neutro. Então, eu somar 0 ou subtrair 0 de um valor, isso não vai afetar o valor da minha soma, tá? Então, o que, que a gente consegue observar? Né? Que tanto o x1 como o x2, eles deram a mesma resposta. Porque 6 mais 0, 6, dividido por 2, 3. 6 menos 0, 6, dividido por 2, 3. Então, aqui a gente tem um caso que nós temos duas raízes iguais. Tá? Então, duas raízes reais. Né? Quando a gente diz raízes reais, a gente está se falando do conjunto dos números reais. Né? Então, dois valores que pertencem ao conjunto dos números reais, eles são iguais. Tá? E um terceiro exemplo, x ao quadrado mais 4x mais 10 igual a 0. Tá? Então, aqui identificando os coeficientes, o A é 1, o B é 4, o C é 10.
Tá? Então, sempre o primeiro passo é a gente identificar quem é A, quem é B, quem é C. Tá? Porque os termos da fórmula são esses. Tá? Então, aqui a gente começa resolvendo o valor do discriminante, né, representado pela letra delta. Tá? Então, a gente vai ter aqui, ó, b ao quadrado menos 4ac. O b aqui, ó, ele é um número positivo. Tá? Então, não é obrigatório escrever entre parênteses. Quem quiser colocar entre parênteses não tem problema, mas não é algo obrigatório. Tá? Então, 4 ao quadrado menos 4. Esse menos 4 é da própria fórmula. Aí, na fórmula, a gente tem A e tem C. O A, a gente sabe que é 1, o C é 10. Tá? Então, substituímos aqui, calculando estes valores. Então, a potenciação primeiro aqui, ó, 4 ao quadrado, 16. Este cálculo aqui vai ser igual a menos 40. 16 menos 40, menos 24. Tá? Então, o discriminante é menos 24. Tá? Então, agora o próximo passo seria a gente substituir lá na fórmula de Bhaskara. Só que assim, o que acontece lá na fórmula de Bhaskara? Ó, o valor do discriminante ele está dentro de uma raiz quadrada. Agora eu vou perguntar para vocês, dentro dos números reais, existe raiz quadrada de número negativo? Se a gente for lembrar bem, a gente até revisou isso esse ano, a gente viu que dentro dos números reais não é possível calcular, né? Então, a gente vai ter que parar por aqui, porque a partir dessa informação aqui, o que a gente pode concluir? Tá? Que essa equação ela não tem uma solução dentro do conjunto dos números reais. Tá? Então, dentro do conjunto dos números reais, não vamos ter uma solução. Tá? Por quê? O valor do discriminante deu negativo, e como na fórmula de Bhaskara, esse discriminante está dentro de uma raiz quadrada, e eu não consigo calcular isso dentro dos reais. Tá? Então, essa é uma outra vantagem da gente calcular o discriminante separado da fórmula de Bhaskara, que, por exemplo, aqui, como deu negativo, já nem precisa seguir adiante. Né? Então, o cálculo acaba ficando mais simples. Tá? Bom, pessoal, então esses são os exemplos, né, que inclusive está no material de vocês. Né? Eu só vou pegar o material aqui, e ali vocês têm, eu coloquei um resumo, tá? Sobre a relação do valor do discriminante, né, com o número de respostas possíveis para a minha equação. Tá? Então, ali no exemplo 1, nós tivemos dois valores possíveis, né, o 2 e o 1/3. O que a gente pode perceber? Tá? Que ali, ó, no exemplo 1, o delta ele era um valor positivo, ele era 25. Né? Então, o que a gente pode concluir? Que sempre que o valor do delta for maior que zero, ou seja, um valor positivo, obrigatoriamente na resposta eu vou ter dois valores reais e diferentes. Tá? No exemplo 2, o que aconteceu? Lá no cálculo o valor do discriminante deu igual a zero. Né? Consequentemente, lá nas respostas vocês tiveram dois valores reais e iguais. Tá? Então a gente conclui sempre que discriminante igual a zero, delta igual a zero, a gente vai ter duas raízes reais e iguais. E no exemplo 3, que eu acabei de explicar para vocês, a gente encontrou um valor negativo, menos 24, né? E a gente chegou à conclusão de que essa equação ela não tem solução dentro do conjunto dos números reais. Tá? Então, o que a gente pode concluir? Que sempre que o delta for menor que zero, não vai ter solução. Tá? Então, falando mais uma vez resumido, delta maior que zero, positivo no caso, duas raízes reais iguais. Delta igual a zero, duas raízes reais e iguais. E delta menor que zero, a equação não vai ter solução dentro do conjunto dos números reais. E nesse caso, quando não tem solução, vocês podem, não coloquei ali no material, tá? Mas se pedir para escrever o conjunto solução, vocês podem escrever S igual, daí escrever duas chaves com um conjunto vazio, né, nada dentro, ou S igual àquela circunferência com o tracinho. Tá? No material de junho vocês têm lá uma explicação dessa parte. Tá? Então é uma outra forma de a gente escrever que não é possível resolver. Tá? Então vocês têm ali alguns exercícios. Tá? Qualquer dúvida, pessoal, vocês entrem em contato comigo, eu explico de novo. Né? Provavelmente na terceira semana, assim, ó, agora até o final do mês de julho a gente vai seguir fazendo mais atividades, tá? Envolvendo essa fórmula. E, enfim, por hoje é isso e até a próxima aula.